se Deus manda pedir, é porque Ele nos quer dar. Eu estava falando de Santa Mônica, né? Eu sempre gosto do exemplo de Santa Mônica, porque Santa Mônica foi exemplo de perseverança, né? Quando Santo Agostinho saiu de Tagaste, ali no norte da África, atravessou o Mediterrâneo e foi para Milão, ela foi atrás. Olha o que é uma mãe, né? Ela atravessou o Mediterrâneo e foi para Milão também. E rezava por Agostinho, rezava. Isso Agostinho conta na obra dele, Confissões, né? É um livro que todo mundo deveria ler, Confissões de Santo Agostinho, é um clássico. Ela foi conversar com o bispo de Milão e disse para o bispo: senhor bispo, não sei mais o que fazer para converter meu filho. Eu entro na igreja 2 vezes por dia e rezo 2 vezes por dia, peço a Jesus que ele seja um bom cristão, em lágrimas, né? Aí o bispo disse para ela assim: minha filha, não é possível que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Não é possível, né? Só que demorou 20 anos. Agora, olha que coisa bonita. Isso é que tem que motivar a gente a nunca desistir. Veja, o que ela pedia para Deus era uma coisa só: que ele seja um bom cristão, que ele deixe de ser maniqueísta, né? Aquela gnose toda, aquele dualismo maniqueísta, e que seja cristão. Ela só pedia isso. Mas Deus esperou. Parece que foi acumulando graça sobre graça. Quando liberou, o homem se tornou cristão, padre, bispo, santo, doutor da igreja, um dos homens que enfrentou as piores heresias do tempo dele. Então, olha o que essa mulher conseguiu pela perseverança dela. Que Deus não só desse a ela um filho convertido, mas desse esse gigante que até hoje é referência. Está ali, estamos falando de Santo Agostinho. Ele era o quê? Nasceu em 350, morreu em 430, lá do século IV, V. Faz 1600 anos e esse homem continua vivo na teologia, na filosofia. Porque eu fico pensando, se Mônica desistisse de rezar com 19 anos, não vou rezar mais. Eu acho que nós não teríamos o Agostinho que nós temos. Então não pare nunca. Tem que rezar até morrer. Eu gosto de contar uma outra história. Desculpe, às vezes eu repito essa história, porque a gente fala em tantos lugares que não sabe o que você falou em cada lugar. Não tem problema. É melhor falar para quem não ouviu do que deixar de falar. Há uma beata na igreja chamada Elisabeth Lisieux, uma francesa. Elisabeth Lisieux era casada com um diplomata francês, mas ateu, e ela catolicíssima. Mulher da elite social da França, católica. E o marido, ateu, radical. Ela rezou por ele a vida inteira para ele se converter. E ela morreu sem vê-lo convertido. Parece uma frustração, né? Rezou a vida inteira. Só que depois, ele encontrou um diário dela e começou a ler o diário que ela deixou. Aí ele se converteu. Se converteu a ponto de ir para o sacerdócio, foi ser padre e foi ser monge. Quer dizer, o que ela não conseguiu em vida, ela conseguiu depois de morta. Eu gosto de contar isso, porque tem, às vezes, mãe desesperada com um filho que não muda. Não desista de rezar. Para Deus nada é impossível. Agora, por que Deus demora? Deus está testando a nossa fé. Sabe? Quando você pede e pede, pede de novo e não para de pedir, Deus fala: esse cara aí acredita em mim. Porque se não acreditasse, ele desistia. Então, quem pede uma vez, 2 vezes, desiste, é porque não, ele não tem aquela fé robusta de acreditar que Deus pode fazer o que, entendeu? Se não fizer agora desse jeito, é porque ele vai ter uma outra coisa melhor. Ok, vamos em